Bom, voltamos com o programa Direitos e Deveres e aqui com o nosso bate-papo com o Dr. Luciano, que fala sobre tributação no Brasil. Dr. Luciano, então, como o Rogério havia dito, qual a diferença entre isenção e imunidade? Bem, a imunidade é um princípio constitucional, né? Portanto, previsto no artigo 150 da Constituição Federal. Ela impede que determinadas situações sejam tributadas. Ela recai sobre alguns itens específicos, é um rol exaustivo, é apenas naquelas situações. Então, eu tenho imunidade sobre templos religiosos de qualquer culto, não importa qual culto, não importa qual seja a religião, até para poder garantir a laicidade do nosso Estado, que implica dizer que todos nós temos liberdade de ter qualquer religião, em nome da dignidade da pessoa humana. Livros, periódicos, jornais, papéis destinados à sua publicação, partidos políticos e etc. Então, isso é imunidade, jamais será cobrado, dentre outros que eu não citei. 100%? 100%. Agora, a isenção vem de lei. Como disse, o princípio da legalidade, lei tributária, tudo é instituído em lei. Para que eu possa ter isenção, tem que ter uma lei conferindo isenção. Então, por exemplo, o que nós temos no imposto sobre a renda pessoa física, aquela faixa de isenção é trazida por lei. E, como tal, a qualquer momento, o legislador pode retirar. Porque não é um primado constitucional, está na Constituição e não se mexe. Não, aquilo é lei. Do jeito que foi instituído, a qualquer momento eu posso aumentar a abrangência, posso diminuir e posso também retirar a isenção, não ter mais isenção. Né? Agora, muito me perguntam sobre isenção parcial. Houve isenção parcial do IPI. Jamais. Não existe isenção parcial. Desculpe quem prega o contrário, mas isso é impossível, porque a isenção está no artigo 175 do Código Tributário Nacional, que trata da exclusão do crédito tributário. Excluir significa tirar o crédito tributário daquele liame, daquela relação. Se eu tiro aquele ponto que é a ligação, que vincula o credor e o devedor, eu não tenho relação, é o crédito, por isso excluir. Então, não tenho como ter meia isenção. Ou eu tenho isenção, ou não tenho. Quando eu tenho uma diminuição, eu tenho uma diminuição e não uma isenção. Então, o que se faz com o IPI não é isenção parcial do IPI. Não, isso não existe. É uma diminuição, diminuindo, portanto, o impacto da carga tributária. Mas meia isenção não temos. Ou se exclui o crédito, ou não temos isenção. Tá? E aí, essas são as diferenças entre isenção e imunidade. Muito bacana. Então, IPI é isenção. Né? Desde que dado por inteiro. Ou tiro todo o IPI, ou então só diminui a carga. E uma jogada que o governo fez no sentido de fomentar. Porque você abaixa, você tira aquele imposto, exclui aquele imposto, o mercado cai, né? O objeto cai de valor. Né? É que o IPI, ele está dentro de um rol de tributos que nós chamamos de tributos de caráter extrafiscal. O que é um tributo de caráter extrafiscal? Em verdade, todos os tributos têm um caráter que é o fiscal, que é de levar dinheiro aos cofres públicos. Fisco, aliás, tem esse nome porque ele vem do direito romano, era uma cesta de vime, chamava fiscus, onde se depositava dinheiro para o imperador, veio vindo, até que hoje fisco significa o Estado como gestor do seu erário. Então, o que acontece? Todo tributo, como leva dinheiro ao cofre público, tem esse caráter fiscal. Mas alguns tributos, como IPI, imposto de importação, imposto de exportação, dentre outros, têm o seu caráter extrafiscal, que serve como balizador do mercado. Então, o que acontece? Quando o governo vê que ele precisa fomentar um setor, né? Quando ele precisa que haja um aquecimento, ele vai lá e diminui a carga, ou até isenta, porque aí eu tenho uma diminuição do preço, o consumidor se vê instigado a comprar, aumenta a arrecadação de outros tributos, você perde em IPI, mas ganha em outros, aquece o mercado, gera emprego, enfim, vai trazendo um efeito gradativo, né? E nós temos um exemplo agora com o aumento do IPI dos carros importados. Está vendo que muita gente, em razão do preço e da qualidade oferecida, estava optando por comprar carro importado. E a indústria nacional estava tendo prejuízo. Então, o que ele fez? Foi lá, aumenta a carga tributária dos automóveis importados, para, com isso, deixar muito menos acessível e incentivar a compra dos carros nacionais.
Era uma válvula, né, de controle. Justamente, é isso que ele faz. Ele é um instrumento de balizamento mesmo da economia, né? É isso para isso que serve. Muito bom. Doutor Luciano, acho que um imposto que interessa muito ao nosso telespectador, o IPTU, né? Você poderia nos falar aqui sobre IPTU, progressão no IPTU, para esclarecer, né, as nossas dúvidas, inclusive? IPTU, IPTU, o nome do IPTU é Imposto Predial Territorial Urbano. Há quem, inclusive, separe imposto predial e o territorial, né? Por quê? Porque a nossa Constituição Federal, mais uma vez, sem querer ser redundante, mas se faz necessário, ela prima pela dignidade da pessoa humana. E, como tal, ela diz que todos nós temos direito à moradia. Então, o que acontece? Para que nós não tenhamos... nós não temos espaço nas grandes cidades, né? Nós temos que entender e admitir isso. Então, toda propriedade hoje, com o advento do novo Código Civil de 2002, que já não é tão novo assim, ele conferiu que toda propriedade tem que ter sua função social. Então, o que acontece? Tem muita propriedade que não tem função social, que é um terreno absolutamente vazio, sem utilidade e muita gente precisando de um espaço para ser explorado de forma que reverta para a sociedade. Então, para isso, para aquela propriedade que não que não atenda a contento essa função social da propriedade, a alíquota do IPTU ela é progressiva e ela é gravada com mais intensidade do que aquela que atende a sua função social. Agora, é evidente também que o tributo ele vai ser pago, no caso do IPTU, de acordo com o valor do imóvel, porque como é que eu calculo o tributo? Eu tenho um elemento que se chama base de cálculo, e sobre a base de cálculo eu jogo um outro elemento que se chama alíquota. Eu faço a base de cálculo vezes a alíquota. No caso do IPTU, é o valor venal, que quer dizer valor de venda. Então, você pega o valor venal, você joga a alíquota, e aí eu tenho quanto eu vou pagar de IPTU. Então, se o seu imóvel vale mais do que o do teu vizinho, evidentemente, você vai pagar um IPTU maior. Agora, você pode falar assim, poxa, mas o meu imóvel é um terreno pequeno, e eu pago mais do que aquele sujeito que tem um... Sim, só que você está com um imóvel que não está cumprindo a função social, logo a alíquota ela é progressiva até para incentivar que você construa, que faça algo de útil naquele imóvel para ter a diminuição. Então, você tem, por incentivo, para poder diminuir a sua carga tributária, e o governo, com isso, acaba destinando aquilo que ele se propôs, que é dar a função social àquele terreno, aquele lote, enfim, aquele prédio, a casa, o que quer que seja, que esteja alocado no perímetro urbano de um dado município. O município, a fazenda municipal, ela tem o poder de legislar em cima do IPTU, dando, por exemplo, uma isenção. A gente ouve muito aquela coisa, o aposentado está isento, algumas coisas que aparecem, que são muito locais, né? Até pela competência municipal mesmo do IPTU. Sim. A Constituição Federal é quem confere competência para os entes. O que é competência no direito tributário? Competência no direito tributário é autorização para legislar em matéria tributária. Então, quando eu tenho competência, eu estou autorizado a legislar. E aí a Constituição ela divide os tributos federais, estaduais e municipais. O IPTU, a Constituição conferiu a competência do IPTU para o município. Então, o município é quem tem essa autorização para legislar. Então, o município de Guarulhos ele tem certamente uma legislação sobre IPTU diferente do município de São Paulo, que é diferente da Praia Grande, de Santos, e assim por diante, porque cada um é um ente diferente que pode legislar a seu modo, desde que, obviamente, não se contraponha a uma lei maior que aquela que confere IPTU. Então, dentro desta competência, se o município de IPTU escolher uma área que ele considera carente e der isenção para que atraia empresas, que atraia comércio, ou que as pessoas comecem a construir, ele pode, porque olha, aquela área lá é uma área que eu precisava incentivar, eu tiro o IPTU, eu dou a isenção do IPTU, as pessoas vão começar a migrar para lá, as empresas vão para lá, e você começa a fomentar, começa a incrementar aquela região. Então, dentro da sua competência, você pode sim. No IPTU, ICMS, o Estado pode fazer também a sua legislação, obedecendo a lei complementar que rege, isso com qualquer tributo dentro da competência
que é conferida ao ente que detém a competência, né? Assim como também as questões que envolvem, né? A gente vai pensando, vai vindo na cabeça. Principalmente em época de eleição, ou não época de eleição propriamente dita, mas quando você precisa concluir um mandato público, aquela coisa toda, muitas vezes acontecem os perdões de multas, os parcelamentos, né? Justamente para deixar o povo mais contente, né? A população mais feliz e incentivar a votação, né? Isso também somente quem tem competência. Então, por exemplo, o parcelamento de IPTU não pode ser proposto pelo Estado, porque ele não tem esta autorização para legislar, é só o município. O perdão do crédito tributário, perdão da multa, né, das penalidades que são diferentes. Às vezes você tem só o perdão do crédito, remissão, ou você tem só anistia. Se você tiver anistia, você está devendo tributo, mas ele é perdoado a dívida. Então, assim, nessas épocas realmente são feitos esses incentivos até para incentivar o cidadão, né? Doutor Luciano, infelizmente, nosso programa chega ao final e, se possível, rapidamente, gostaria que você falasse nas suas considerações finais se você acredita numa possível reforma tributária. Honestamente, não. Não porque... Rapidamente, honestamente. Não porque todo mundo aqui já viu candidato falar, olha, eu vou fazer reforma tributária, eu quero ver se vocês são capazes de me dizer um que fez. E não vai fazer, sabe por quê? Porque ela está na Constituição Federal. Então não é simples assim, eu preciso de uma autorização, eu preciso mexer na Constituição. E não se mexe na Constituição dessa forma. Precisava alterar todo um sistema que está devidamente amarrado. Ninguém vai fazer isso. Não dá. Eu acho muito improvável, a não ser que realmente levem à frente essa é uma ideia muito bem feita, muito bem amarrada, faça uma proposta de alteração neste texto constitucional. Porque alterar a carga tributária não é simples desse jeito. Por isso, honestamente, eu acho praticamente impossível que isso ocorra. Porque já estão falando há muito tempo e ninguém conseguiu até agora por esses motivos. Doutor Luciano, muito obrigada por sua presença aqui em nosso programa. Para nós é uma honra ter uma pessoa aqui do seu gabarito, da sua competência. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Silmar, adorei. Eu acho que foi muito, muito, muito importante a presença do doutor Luciano aqui. Né? Espero que em outras oportunidades venha nos prestigiar novamente. Toda certeza, okay? Eu agradeço muito pelo convite. Tá certo. Obrigado a todos pela audiência, obrigado por estarem conosco aqui no programa Direitos e Deveres e voltamos aí no nosso próximo encontro. Muito obrigado.